Olá a todos. Hoje nós vamos fazer uma reflexão em torno de algumas questões do Livro dos Espíritos, dentro do capítulo 7, da terceira parte da Lei de Destruição. Nós estamos hoje refletindo especificamente a respeito de mudanças, aproveitando esse momento em que somos todos convidados a olhar para as mudanças que são inevitáveis e percebermos de que forma podemos lidar com elas, de uma forma que elas nos acrescentem, que elas façam com que nós nos tornemos pessoas melhores. Então, o que seria uma mudança? O que é mudança na nossa vida? Toda vez que saímos de um estado para ir para um outro estado, de um momento para um outro momento, nós estamos fazendo um processo de mudança. Nem sempre as mudanças são bem-vindas, nem sempre elas são muito agradáveis. Às vezes elas são, quando são mudanças para melhor, a gente percebe isso imediatamente. Mas às vezes as mudanças nos deixam um pouco sem referência, pensando que agora tudo mudou e as coisas estão completamente fora do meu controle, e por isso eu julgo que é um momento pior. Então, mudanças sempre nos deixam incomodados e desconfortáveis, até que nós percebamos como foi bom ter passado por aquele processo. E como nós, aproveitando aí esse momento atual da pandemia, que convidou a todos nós para um processo de mudança de rotina, pelo menos, daquilo que costumávamos fazer e não fazemos agora, nesse momento, pela dificuldade, pelo isolamento social. Então, é um tema bastante importante para a nossa reflexão nesse momento. Lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 728 da Lei de Destruição, que é a primeira pergunta que Kardec coloca, ele faz a seguinte pergunta para os espíritos: é da lei da natureza a destruição? E os espíritos nos dizem assim: preciso é que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Porque o que chamais destruição não passa de uma transformação que tem por fim a renovação e a melhoria dos seres vivos. Então, aqui já de início, já temos uma boa e interessante reflexão a respeito da mudança. Os espíritos nos dizem que tudo na vida está em constante processo de transformação, ou seja, em constante processo de mudança. E que essa mudança, o final de um ciclo para o início de um outro ciclo, todo esse processo é necessário para a nossa transformação, para a nossa renovação e para a nossa melhoria. Então, é claro que naquele momento em que tudo está mudando, tudo está se transformando, nós dificilmente pensamos nesse aspecto. Isso está acontecendo para a minha transformação. Isso está acontecendo para a minha renovação. Nós só nos assustamos e às vezes ficamos até um pouco desesperados, mas dificilmente conseguimos pensar nesse aspecto da transformação. Mas é o que os espíritos nos afirmam aqui na lei de destruição. O que nós chamamos de destruição, ou seja, o aspecto menos bom, o aspecto negativo, na visão mais ampla da vida, que é a que os espíritos nos trazem, isso é um processo de transformação, de renovação e de melhoria. Ou seja, a consequência dessa mudança vai ser transformação e melhoria.
Lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 132, que é uma pergunta bastante básica para nós, qual é o objetivo da encarnação, né? Para o que nós estamos fazendo aqui? Os Espíritos nos dizem assim: para que nós alcancemos a perfeição, ou seja, para que a gente melhore, nós precisamos sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. O que seria vicissitude? Olhando lá no dicionário, no Aurélio, vicissitude significa apenas alternâncias. As vicissitudes são alternâncias, mudanças. Num dia, 24 horas, nós temos noite e dia, ou dia e noite. Isso é uma alternância. Nós temos calor e frio, nós temos tristeza e alegria, ou seja, todas as polaridades pelas quais passamos, e é necessário que passemos por essas alternâncias, porque é através delas que nós nos transformamos e que nós nos renovamos. Então, o objetivo da mudança, mais uma vez, afirmando aqui de uma outra forma, passando pelas diferentes etapas, diferentes momentos na vida, eles servem para o nosso progresso e para a nossa transformação. Na pergunta 783, já dentro da lei de progresso, Kardec pergunta assim: segue sempre marcha progressiva e lenta o aperfeiçoamento da humanidade? E os Espíritos nos dizem assim: há o progresso regular e lento, que resulta da força das coisas. Quando, porém, um povo não progride tão depressa quanto devera, Deus o sujeita de tempos a tempos a um abalo físico ou moral que o transforma. Ou seja, o que temos aqui? Dois momentos diferentes em que passamos pela transformação e pela mudança. Existem aquelas mudanças que fazem parte do nosso cotidiano, que acontecem no decorrer da nossa vida. Precisamos mudar de residência, mudar de cidade, circunstâncias que fazem parte do estar aqui encarnado, dessa etapa do nosso processo evolutivo, e fazem parte da marcha, como os espíritos dizem, regular e lenta. Ao longo da história, todos os processos que foram acontecendo, marcha regular e lenta. Mas, de vez em quando, acontecem situações, um abalo físico ou moral mais brusco, mais repentino, que provoca, claro que as consequências dessas situações mais abruptas vão provocar reações em nós e naqueles que nos rodeiam e na vida de uma forma mais contundente. E nós vamos percebendo que esse momento em que estamos vivendo, de pandemia, é um desses momentos. É um momento onde há uma aceleração dos processos de transformação, tanto no individual, na nossa vida particular, quanto na nossa família, no coletivo, e nós vemos que esse momento é um momento do planeta, ou seja, transformações pelas quais todo o nosso planeta está passando. Lembrando novamente que todo esse processo, todos esses, entre aspas, abalos, servem exclusivamente para transformação, renovação e melhoria dos seres vivos. Pode ser que agora não registremos muito as transformações, mas pode ser que daqui a algum tempo, depois de tudo isso passado, nós vamos fazer um exame, uma análise, e talvez constatemos o quanto de
coisas diferentes nós já estamos sentindo, pensando e até agindo de maneira diferente. Na pergunta 740, dentro desse mesmo capítulo da lei de destruição, Kardec nos pergunta assim: não serão os flagelos igualmente provas morais para o homem por porem-no a braços com as mais aflitivas necessidades? Ou seja, esses abalos mais abruptos, mais contundentes, não nos coloca em aflições maiores? E aí os espíritos nos brindam com uma resposta que, vamos assim, contempla todos os aspectos da transformação e da mudança. Eles dizem assim: os flagelos são provas que dão ao homem ocasião de exercitar a sua inteligência, de demonstrar sua paciência e resignação ante a vontade de Deus, e que lhe oferecem ensejo de manifestar seus sentimentos de abnegação, de desinteresse e de amor ao próximo, se o não domina o egoísmo. Então, temos aqui uma lista, uma série de consequências benéficas, positivas, dentro dessa questão das situações, desses abalos mais repentinos. Então, vamos aqui uma por uma, né? A primeira é exercitar a nossa inteligência. Se nós olharmos nesse momento aí o mundo se mobilizando em torno das vacinas, o quão rápido nós, humanidade, respondemos a encontrar uma solução para o vírus. Nós sabemos no passado quanto tempo se demorava ou se demora ainda para que se valide uma vacina. Não colocando aqui em questão se a vacina é eficaz, não é eficaz, mas a celeridade com que nos dedicamos como seres, como coletividade, na busca de uma solução que minimize os efeitos dessa situação mais abrupta, mais repentina e mais contundente. Então, isso é desenvolver inteligência, né? Os cientistas aí se debruçando nas pesquisas para entender como esse vírus funciona no organismo, entender de que forma pode se combatê-lo na busca de medicações, de tratamentos, e agora na pesquisa dessa vacina. Isso é desenvolver inteligência. Então, as situações mais agudas na nossa vida, tanto no coletivo quanto no individual, nos ajudam a desenvolver a nossa inteligência. Isso é buscar soluções, buscar saídas para as nossas questões. Demonstrar sua paciência e resignação ante a vontade de Deus. Esse é um outro aspecto que às vezes nós podemos confundi-lo com uma situação de passividade, ou seja, eu aceito placidamente porque essa é a vontade de Deus. Obediência, paciência e resignação. É muito interessante a definição de resignação lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que o Espírito nos diz assim: resignação é o consentimento do coração. Ou seja, essa paciência e essa resignação que nós exercitamos nesses momentos onde tudo muda de repente, é um sentimento que vai sendo trabalhado lá dentro de nós, de não brigarmos com o que está nos acontecendo. Brigar no sentido de: isso não podia estar acontecendo, por que comigo? Eu acho que Deus está equivocado, né? Nós escutamos muitos desses comentários.
E é uma atitude diferente. Eu concordo que essa situação agora esteja acontecendo. Eu não consigo ainda perceber em mim as transformações, mas eu sei que é para o bem maior. Então, é um sentimento que nós vamos cultivando diante das situações mais dramáticas, que vai fazendo brotar em nós essas duas qualidades, a paciência e a resignação. E nos oferecem ensejo de manifestar os nossos sentimentos de abnegação. O que é uma abnegação? É abrir mão de alguma coisa. Quantas coisas nós tivemos que abrir mão nessa pandemia? Um primeiro exemplo que podemos dar, até usando esse exemplo aqui agora, dessa gravação, em que vamos colocar no ar em lugar, em substituição a uma palestra presencial na casa espírita, isso é uma adaptação. Tivemos que abrir mão de um modelo que tínhamos anteriormente para continuarmos fazendo aquilo que precisamos fazer e que é a nossa tarefa, é a nossa responsabilidade de uma outra forma. É abrir mão de uma forma para encontrar uma outra forma. Quando a vida nos visita com alguma mudança, ela também está nos dizendo: é preciso abandonar uma forma de fazer, de pensar, de sentir, para inaugurar uma nova maneira de fazer, de pensar e de sentir. De desinteresse. Nós vamos percebendo que, vamos pegar um exemplo também usando aqui o momento da pandemia. Se eu ficar me comportando apenas segundo os meus interesses pessoais, eu posso estar comprometendo o coletivo. Por exemplo, algumas pessoas acham usar a máscara desconfortável. Pode ser desconfortável, mas à medida em que eu só obedeço à minha vontade, eu posso estar colocando em risco as demais pessoas. Então, estou sendo convidado a treinar esse desinteresse, ou seja, não colocar o meu interesse em primeiro lugar, pelo bem do coletivo. E isso é um aprendizado que a mudança sempre nos traz. E por último, amor ao próximo. Quanto nós podemos estar preocupados não só com os nossos mais próximos, mas com essa quantidade de pessoas que estão desencarnando, pessoas que estão sofrendo nesse momento em hospitais, famílias, profissionais de saúde trabalhando bastante nesse momento. Então, nós vamos desenvolvendo esse sentimento de amor ao próximo, de consideração e de respeito ao próximo. E aí os espíritos fazem esse parêntese belíssimo aqui no final de todos esses ganhos que nós temos com a mudança. Se o não domina o egoísmo. Ou seja, nós poderemos desenvolver todos esses aspectos se nós não formos egoístas. Então, é uma excelente oportunidade de diminuirmos a influência do egoísmo na nossa vida. Então, se a gente for pensar assim racionalmente, mais friamente e não tão emocionalmente, nós vamos perceber o grande benefício de qualquer mudança na nossa vida. Não é bom mudar, não é fácil mudar. Se nós pudéssemos escolher, ficaríamos sempre no mesmo lugar, sempre do mesmo jeito. Mas depois que a gente passa por aquela fase que a vida nos convida à mudança, muitas vezes nós falamos: puxa, eu não pensava que seria tão bom como está agora. Lá atrás eu era aquela pessoa e hoje eu já sou
uma outra pessoa, com uma outra visão de vida, uma outra maneira de pensar e de sentir. E isso é ganho, isso é benefício. Então, para nós, fica essa reflexão da importância da mudança. Pode ser que nós, a princípio, não gostemos muito desse processo, mas ele certamente nos trará muitos ganhos. Pode ser que agora não percebamos, porque estamos ainda no processo, no meio dele, mas quem sabe daqui a um tempo não perceberemos o que já mudou em nós, o que já se modificou dentro de nós. E quando alguma coisa muda dentro de nós, necessariamente aquilo que está à nossa volta acompanha o mesmo ritmo e o mesmo processo. Então fica para nós essa reflexão aqui hoje, rogando aos bons espíritos que nos abençoem, onde nós estivermos neste momento, que abençoem esse processo de mudança pessoal de cada um de nós e que possamos todos sair desse momento mais fortalecidos, pessoas melhores e mais renovadas. Que Jesus abençoe a cada um de nós.